E aí, bora para mais um vídeo? Dessa vez eu não tô fazendo... Não, se bem que eu deveria estar fazendo, né? Eu acho que eu já vou fazer sim. Ai, carambolinhas, vou ter que comprar banana. Não vai dar pra fazer. Como é que vocês estão? Você vê a intimidade, né? Tipo, cara, eu faço os vídeos de um jeito que é convidando você a fazer parte do meu dia a dia aqui. E eu gosto muito desse tipo de vídeo. Óbvio que já falei mais de uma vez que eu preciso e quero melhorar minha entrega aqui, fazer vídeos com roteiro, ensinar, direcionar, falar um pouco mais sobre o que está acontecendo. Mas esses vídeos onde eu simplesmente bato um papo com você, como se eu estivesse tomando um café, fazendo minha comida, como acontece a maioria das vezes, é muito bom pra mim, pra eu liberar tudo que eu tô pensando, tudo que tá acontecendo e tudo que tá rolando dentro da minha cabeça quando o assunto é estruturar um produto, estruturar algo para você aqui. Por que que eu tô falando isso? Porque você já deve saber, né? Se você não sabe, vai saber agora. O meu intuito, quando eu criei esse canal no YouTube, sempre foi monetizar ele. O meu desejo é me tornar um criador de conteúdo. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto em qualquer outra plataforma. Eu não faço os conteúdos ainda de forma estratégica, porque para mim é a forma como eu encontrei de fazer o que precisa ser feito, certo? Quando me perguntam, Fê, como é que você está conseguindo alcançar esse objetivo de emagrecer do jeito que você está emagrecendo, de manter essa sua dieta, de continuar firme nesse processo, de continuar firme fazendo o que você tem feito, é porque eu comecei lá em setembro do ano passado, meditando 5 minutos. É porque em abril do ano passado eu parei de beber. Eu tô nesse processo de me desenvolver e de chegar no ponto que eu cheguei hoje desde o ano passado. Não é uma semana, é um ano. É mais de um ano que eu tô nesse processo. Óbvio que com o tempo as coisas foram se intensificando. Porém, eu sei para onde direcionar essa intensidade. Para as coisas onde eu tenho total controle hoje, eu consigo intensificar. Uma delas é a alimentação. A alimentação para mim é muito fácil porque em 2019 eu abandonei tudo para viver na estrada. Eu morei na rua. Eu precisei me adaptar a esse estilo de vida. Hoje para mim é fácil comer sempre a mesma coisa. Hoje para mim é fácil economizar financeiramente e comer a mesma coisa que é mais barato do que eu ficar diversificando a minha alimentação. Mas porque lá atrás eu passei por uma experiência que está me dando uma certa resistência a isso. Para mim foi muito fácil voltar a meditar porque teve uma época que eu treinei meditação e fiquei muito tempo meditando. Para mim está sendo muito fácil voltar a treinar porque já teve várias épocas em que eu treinei pesado, que eu tipo queria ficar gostoso também, que eu tô querendo agora. São algumas áreas da minha vida que eu ainda encontro dificuldade porque eu nunca olhei da forma como eu tô querendo olhar agora. Uma delas, por exemplo, a questão de trabalho, a questão financeira. E muito provavelmente esse é um dos motivos pelo qual eu ainda tenho essa trava que eu mesmo me coloquei, cara. O motivo de eu não estar fazendo um vídeo decente, de estar fazendo roteiro, de estar fazendo outras coisas, sou eu mesmo, porque eu não quero. Eu aprendi que isso é o que faz a diferença de quando você tá tomando uma decisão e quando você quer seguir um caminho. É você ser sincero com você mesmo. Eu não vou ficar falando aqui que eu não tenho tempo, que eu não fiz o roteiro porque eu não consegui, que eu não fiz o roteiro. Eu não fiz o roteiro porque eu não quis. Eu estou nesse meu processo de gravar 3 vezes na semana, de fazer conteúdo pro Instagram todo santo dia, até o momento em que eu falar, cara, agora eu tô afim de fazer esse trem direito. Eu sei que às vezes é um pouquinho complicado quando a gente promete, né? Porque é a primeira vez que eu falo, não é a primeira vez que eu falo, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Mas até agora não foi uma promessa. Quando eu falei que eu ia intensificar as coisas, eu falei, tô decidido, eu vou intensificar, eu percebi que eu já estou muito intenso. Eu continuo me alimentando da mesma forma, todo santo dia, isso não é fácil. Hoje eu tava aqui, ó, comendo arroz, frango e legume. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil
tá esse frio danado e eu ir treinar. Falei aqui com um amigo meu, ele desacreditou. Falou, mano, mentira que você vai treinar, manda uma foto. Mandei uma foto, tô aqui, tô treinando. Eu decidi que eu vou fazer algumas coisas, sair da minha zona de conforto e eu não tô nem aí, brother. Eu vou atrás disso e vou fazer isso acontecer. Estou sendo intenso nesse sentido. Agora, roteiro, melhorar, diversificar, fazer isso aqui de uma forma profissional, eu ainda não tô afim. Eu ainda tô nessa fase também de estudo interno, porque é tudo muito novo. Eu tava vivendo uma outra realidade em Florianópolis. E aqui eu tô conseguindo viver uma realidade que talvez a maioria das pessoas vivam. Eu estou colocando em prática o método EQUA. E eu entendi, por exemplo, que eu preciso simplificar. No último vídeo eu falei sobre a escrita, que você precisa fazer o mínimo do mínimo. Hoje eu quero falar com você que o mínimo que você tem que fazer em relação ao exercício é, muitas vezes, trocar o Uber por uma caminhada. É você fazer 10 polichinelos na sua casa. É você fazer pulinho. Você não quer fazer polichinelo? Pula, brother. Mas você precisa estar em movimento. Para mim funcionou começar a caminhar. Se para você funciona caminhar, maravilhoso. A diferença de que eu encontrei quando eu vou ensinar as pessoas a aderir novos hábitos de outros players é que eu não trabalho com uma regra fixa. Eu quero que você se proponha a fazer algo que você é capaz de fazer. Eu não vou chegar aqui te falando que você precisa fazer 5.000 passos por dia. Não. Você precisa se movimentar. Você precisa fazer 10 polichinelos se você quiser começar fazendo 10 polichinelos. A única coisa que eu tenho certeza que você precisa fazer é não entrar na zona de conforto. É você encontrar um equilíbrio com outras coisas. Pô, Felipe, você não tá tão intenso quanto você estava antes porque você não tá acordando 5 horas da manhã. Mas, meu amigo, eu tô num movimento muito mais frenético do que eu tava lá em Florianópolis. Eu tô longe da minha zona de conforto. Eu posso ter entrado em zonas de conforto em relação ao horário, por exemplo. Mas tem tantas outras coisas que eu não estou na minha zona de conforto que é o que me faz manter nesse caminho que eu tô. Eu estou em movimento. Para mim é inegociável não ir na academia, ficar um dia sem treinar. Para mim é inegociável. Se eu não treino forte, eu vou fazer um yoga. Se eu não vou na academia, se eu não vou fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer um yoga. Para mim é inegociável não caminhar, brother. Eu tenho que caminhar todo dia. E eu vou caminhar. Agora são 9 e pouco. Eu vou terminar esse vídeo e vou caminhar. Primeiro passo para você entrar no protocolo mínimo. Defina qual é o seu mínimo. Defina a sua zona de conforto agora, mas já estabeleça um prazo para ela. Segundo ponto é você pegar, por exemplo, 3 dias que seja, só um minuto. Você pegar 3 dias, por exemplo, e fazer o quê? Eu vou começar pulando 3 polichinelos durante 3 dias. Depois desses 3 dias eu vou pular 20. E depois, quando der uma semana, eu vou começar a fazer 30 pulos. E aí, beleza, eu vou ficar em 30 pulos até eu falar, puta, agora eu preciso mudar. Essa é a grande sacada que eu tive lá atrás. Quando eu falava, na época, né? Quando eu comecei o canal, a meta Dilma era mais ou menos isso. Só que agora eu tenho noção de que a maioria das pessoas vai ter essa dificuldade até com a meta Dilma. De começar a fazer algo despretensiosamente até que isso se torne um hábito, e quando você percebe que é um hábito, aí sim você coloca um objetivo naquele hábito, né? Por exemplo, eu voltei a meditar, eu meditava quase todos os dias de noite. Quando eu vi que eu estava meditando todo dia de noite, eu falei, cara, agora é a hora. Isso aqui é uma regra. Eu vou meditar 10 minutos todo dia antes de dormir. E assim foi, né? Eu fui adicionando outras coisas.
Só que é muito mais simples quando você tem um mínimo, você define o mínimo e você projeta ele para crescer em um curto período de uma forma agradável. Quando eu falei da leitura, o que eu falei da leitura? Três gratidões. Depois você coloca lá, por exemplo, 3 decisões do que você vai fazer daqui para frente. Eu decidi ficar magro, eu decidi ficar rico. E aí no final de uma semana você começa com a escrita livre. Isso foi um exemplo. Tu pode fazer do jeito que você quiser, mas você tem que fazer o mínimo. Aí você vem pro exercício, você vai começar com o mínimo. 3 dias fazendo polichinelo. Aí você vai fazer 3 dias fazendo polichinelo e uma flexão de braço. Deu uma semana, você vai fazer 3 polichinelos, uma flexão de braço e você vai subir e descer a escada 3 vezes. Não importa. A questão é você definir uma projeção de uma semana. Bateu essa projeção de uma semana, tu mantém ali, ó. Aí tu vai embora, porque agora sim, você tem um mínimo que você dá conta de fazer e que você não vai desistir. Essa é a terceira e a mais importante de todas. Tu não pode desistir. O que tem feito eu manter tudo isso que eu tô construindo, velho, é não falhar, velho. Eu não falhei desde o dia 1º de dezembro. Eu tô com o meu caderno cheinho. Todo santo dia eu escrevi. Teve um dia que eu esqueci o meu caderno e que eu escrevi no bloco de notas e por incrível que pareça deu exatamente uma página. Eu não tenho nenhuma falha. Todos os dias eu estudei. Todos os dias eu meditei 2 vezes no dia. Pode não ter sido de manhã, mas meditei. Às vezes o que eu faço? Quando eu esqueci não, né? Quando eu não quis meditar de manhã, porque eu tô nessa loucura de readaptação, eu chegava em casa, meditava 5 minutos, fazia várias coisas e antes de dormir meditava mais 5. Acabou! Eu encontrei o meu mínimo. É minha zona de conforto? É uma zona de conforto. Só que eu não considero algo que eu não possa, que eu tenho que me preocupar, que eu preciso mudar, cara, porque eu tô fazendo várias outras coisas. Pra mim, a zona de conforto é quando você se acostuma com aquilo ali, tipo, ah, beleza, tá bom, chega, não preciso mais, não vou evoluir, não vou crescer. Agora, se você tem várias áreas que você tá administrando e tá desenvolvendo e tal, tá tudo bem se uma você tá, mano, mais baixo. Cara, equilíbrio é isso, entendeu? Porque tem coisas que você tem volume, mas é leve. E aí, tipo, aí você tem que ter um monte para poder compensar outra coisa ali. 1 quilo de pena é 1 quilo, é igualzinho a 1 quilo de pedra, mas em volume a pena tem muito mais. Por isso que o equilíbrio, cara, ele não é só o peso, ele é o volume. Não sei se você tá conseguindo entender essa loucura, essas conexões que eu tô fazendo, mas é basicamente isso que tem funcionado pra mim e é o que eu quero convidar pra você. Como você vai movimentar o seu corpo? Movimente com o mínimo. Lembrando agora, vamos lá, ó. Primeiro passo, velho. Defina o mínimo do mínimo do mínimo que você vai fazer. Segundo passo, projete para uma semana. E terceiro passo, não pare. Não desista. Fechou? Comece a movimentar o seu corpo. Depois que você tiver lá, ó, já movimentado, daqui 1 mês, 2 meses, aí você faz uma evolução. Você vai para uma academia, você faz... Eu não vou, mano, falar pra você fazer o bagulho correndo, tá? Se você não quiser. Se você quiser fazer de uma forma mais intensa, assim como eu tô fazendo, aí tu me manda uma mensagem. É mais fácil entrar lá no meu Instagram e mandar um direct pra gente conversar, porque já falei mais de uma vez, tá aberto aqui o meu acompanhamento, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber mais conteúdos como esse. Deixa seu like, compartilha com seu amigo que vai gostar desse tipo de vídeo aqui. E por favor, mano, deixa um comentário do que você tá achando, se tá legal ou se não tá. É muito importante para mim, fechou? Bora lá que eu ainda vou correr. E é isso. Um beijo e valeu.